Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, Karina, como vai? Tudo bem? Me escuta? Tô sim, Tô vendo tudo agora a bem. gente como eu tô descabelado. Tá não? Tudo bem, Karina? Tudo jóia. Legal. Deixa eu acessar o site aqui. Um pouquinho. Que programação. Sessões. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Karina, Ana. Boa Olá, tarde. Thiago. Oi, Kelma. Tudo bem, Nani? Boa tarde a todos. Vou iniciar a sessão aqui com vocês e colocá-los como host de sala. Ana Carolina, estou colocando você como co-host para que Boa você, tarde. qualquer alteração, fazer qualquer procedimento. Fernanda também. Oi, Fernanda. Tudo bem, Oi, Fernanda? tudo bem? Muito prazer. Prazer. E o nosso moderador, professor Tiago de Vasconcelos. Olá, Estou pessoal. colocando ele como um host. Tiago, para que você possa moderar, para que você possa ter qualquer atuação com todos os integrantes. A Fernanda está aqui para me dar um apoio. Mais um segundinho, estou colocando todos aqui. Fernanda, muito obrigado pela sua ajuda. Ok, pronto. Todos vocês estão aptos a atuar aqui dentro do Zoom. Gostaria de desejar a todos uma excelente apresentação. Vocês lembram que número que é a sala online? Só para poder. Sala online que nós estamos é a 26. 26. É isso, Ok. tá bom? Só para alinhamento, quem é que vai projetar os vídeos pré-gravados? Fernanda está aqui para te dar um apoio. Tudo bem, Fernanda. Sim, já vou colocá-los. E bem à vontade para o apresentador projetar o vídeo ou então fazer a apresentação oral. Tiago, fique bem à vontade para Tá que bem, vocês possam, né, desenvolver a dinâmica de vocês. tá bem. Um abraço a todos. Lucas também está aqui como moderador. Vou aproveitar, desculpa, como Lucas, você agora, Tiago, está como host, então você pode colocá-lo como co-host. O Lucas também é nosso voluntário, está aqui nos ajudando também. Tá bem. Até logo. Boa tarde a vocês, uma boa apresentação. Bom, boa tarde. Eu tenho aqui, né, que vai ser uma sessão com 3 artigos. O primeiro artigo, alfabetização financeira, socialização familiar financeira e excesso de confiança, implicações para o bem-estar financeiro individual. O segundo o Does Financial Literacy Boost Entrepreneurial Potential among Adolescents, está, né, em inglês, e a alfabetização financeira das mulheres, nem todas são iguais, né? Esses 3 artigos, e acredito que a apresentação, se todos tiverem de acordo, pode seguir essa ordem. Tá bem. Já temos, vamos aguardar, né, que faltam 5 minutos ainda. Eu acredito que os demais vão estar chegando. E aí nós iniciamos às 16 em ponto. Perfeito. Fernanda, só um ponto. O artigo Does Financial Literacy Boost Entrepreneurial Intention não tem o artigo full
disponível. Sim, verdade, não tem. É, isso. Uhum, não tem ele full, isso mesmo. E também não tem o vídeo. Não tem o vídeo, tá bem. É. Ok. Vocês são todos de São Paulo? Boa tarde, não, eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria, UFSM. Tá bem. Boa tarde, eu sou de Lavras, Minas Gerais. É UFLA. Tá bem. Legal, Lucas, Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. Muito prazer. Muito prazer. Bom, então acredito que já podemos dar início à sessão. Todas as sessões nós estamos colocando o vídeo dos participantes, tá? Que vocês postaram. E depois, na sequência, temos 8 minutos para debate. E depois o próximo, e 8, 10 minutos também para o debate. Então, vou iniciar com o primeiro, que é a alfabetização financeira, socialização familiar financeira e excesso de confiança, que é da Karina, que já está presente. Então, vou fazer aqui o compartilhamento.
Vocês me sinalizem, por gentileza, se o som está ok? Tá sem som por enquanto. Sim. Só um minutinho. Quando você faz o share screen, embaixo do lado esquerdo tem lá, clicar Share Sound, você tem que flegar. Sim. Isso mesmo. Agora eu vou voltar aqui. Olá, meu nome é Karina e hoje eu estarei apresentando para vocês meu trabalho que foi desenvolvido junto com o meu orientador Francis Val, intitulado Alfabetização Financeira, Socialização Familiar Financeira e Excesso de Confiança, Implicações para o Bem-Estar Financeiro e Individual. Bom, o campo das finanças comportamentais é um campo que busca analisar, né, os diversos fatores internos e externos que influenciam no comportamento financeiro. Nós trabalhamos aqui no trabalho vieses comportamentais, mais especificamente o viés excesso de confiança, a alfabetização financeira e a socialização financeira familiar. Bom, apesar de já o fator alfabetização e educação financeira familiar ser bem explorado na literatura, ainda não há um consenso entre os estudiosos do efeito da alfabetização ou educação financeira sobre o comportamento financeiro enviesado. E, além disso, no contexto brasileiro, ainda são iniciais os estudos que buscaram analisar a relação, né, desses efeitos sobre o bem-estar financeiro individual. E desse modo, então, nosso trabalho ele buscou investigar as influências da alfabetização financeira, socialização financeira familiar e do viés excesso de confiança sobre o bem-estar financeiro individual dos estudantes do curso de graduação em administração de uma universidade pública brasileira. Os conceitos que deram suporte, então, para as hipóteses analisadas foi o conceito de bem-estar financeiro, que a gente entende aí como as pessoas conseguirem cumprir com suas obrigações financeiras e sentir uma segurança financeira futura, a alfabetização financeira, perdão, socialização financeira familiar e do viés de excesso de confiança, conceitos os quais deram suporte às nossas 10 hipóteses de pesquisa. A metodologia empregada no estudo, a pesquisa trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa exploratória explicativa de temporalidade transversal. O método de análise foi de modelagem de equações estruturais e os dados foram coletados por meio de um survey, distribuídos, então, a estudantes do primeiro, sexto e sétimo período do curso de administração de uma universidade pública federal. Esse questionário ele foi auto-aplicável, né, e distribuído de forma presencial em loco. Os construtos e indicadores que compuseram o questionário foram construídos, né, com base em diversas escalas já testadas e validadas. E o modelo estrutural proposto, então, pelo desenvolvimento do trabalho, a gente pode observar pela figura 1. Bom, a análise do resultado, ela foi construída em 3 momentos. Primeiramente, a gente buscou realizar uma análise descritiva dos dados, onde a gente observou resultados tais como, por exemplo, do perfil do estudante, que foi uma predominância mais jovem, né? Já que 87% dos participantes, eles tinham ali entre 17 e 25 anos, bem como que eles possuíam um bom nível de conhecimento financeiro, uma vez que 78% dos respondentes acertaram mais de 60% das questões sobre conhecimento financeiro. No segundo momento da análise de resultados, a gente buscou analisar os parâmetros de qualidade do modelo, onde diversos indicadores de confiabilidade foram aplicados e revelaram que o modelo estrutural proposto, ele era adequado. Sendo o modelo, então, adequado, a gente partiu para a terceira fase da análise de resultados, onde a gente observou, então, a verificação das hipóteses levantadas pelo estudo.
Aqui a gente só apresenta uma tabela com os indicadores de confiabilidade do modelo. Bom, por meio desses resultados, a gente observa, então, que as hipóteses resultaram em uma boa aceitação, já que a maioria das hipóteses foram aceitas. A hipótese 1, a hipótese 3, 5, 9, 8 e 4 foram aceitas. E também os resultados aí dessas construtos e indicadores apresentaram bons parâmetros. Se a gente observar, por exemplo, o construto bem-estar financeiro, a gente observou que 39% desses indicadores ajudam a explicar o bem-estar financeiro individual. Sejam esses indicadores, no caso, confiabilidade, alfabetização financeira de um modo geral, socialização familiar e o viés de excesso de confiança contribuem, então, para explicar o bem-estar financeiro dos indivíduos. Diante desses resultados, a gente observou que a alfabetização financeira e socialização financeira familiar, elas se apresentam, né, como determinantes do bem-estar financeiro individual. Isso porque a gente encontrou efeitos positivos do conhecimento financeiro, comportamento financeiro e socialização financeira sobre o bem-estar financeiro dos estudantes. E isso revela resultados tais como que os estudantes que tiveram ali uma socialização financeira familiar saudável, quando adultos, né, quando atingiram uma idade jovem e até adultos, eles apresentaram comportamentos financeiros mais saudáveis também. Comportamentos financeiros que a gente entende aí como pagar pagar suas dívidas em conta, conseguir poupar. Além disso, a gente conseguiu observar também uma relação entre a alfabetização financeira e o viés excesso de confiança, onde entre os resultados a gente identificou, por exemplo, que o excesso de confiança ele reduz as más atitudes financeiras dos estudantes, e esses resultados eles foram de encontro a alguns estudos aí, e principalmente estudos internacionais, que a gente vai discutir ao longo dos resultados, visto que principalmente com relação ao impacto desses fatores sobre o bem-estar financeiro, no contexto brasileiro, esse estudo ele encontra-se entre os estudos iniciais. Por isso que os dados são discutidos mais com a literatura internacional. Bom, dessa forma, a gente entende que o trabalho ele contribui de forma teórica e metodológica, né, para o campo em finanças comportamentais, uma vez que apresenta um modelo estrutural robusto. A principal contribuição também desse trabalho, então, está em apresentar, né, resultados significativos do impacto da alfabetização financeira, excesso de confiança e socialização familiar para o bem-estar financeiro do público investigado. E essa discussão ela é pertinente no Brasil, uma vez que a população brasileira apresenta aí um alto nível de inadimplência e uma vez que mais 66%, mais 66 milhões dos brasileiros encontram-se endividados. Apesar das ricas contribuições, esse trabalho ele apresenta limitação, entre elas a semelhança de perfil dos respondentes, o que pode ter aí comprometido em algumas análises comparativas entre esses resultados com algumas características do público analisado. Aqui são algumas referências. Muito obrigada. Bom, Bom, agora nós vamos ter, então, né, 10 minutos para debate. Aí, professor Tiago, se você desejar iniciar. claro, claro. Primeiramente, Karina, parabéns. Eu li o seu trabalho, risquei bastante coisa, tá? Algumas dúvidas também. É, esse artigo, ele é parte do seu mestrado? Você está desenvolvendo, você mestranda? Qual que é? Ou é um artigo que você escreveu aleatoriamente? Uhum. Eu sou doutoranda, né, no Você é PPGA doutorando, da UFLA, tá? e esse tema eu estou dando continuidade, trabalhei com ele na Tá dissertação bem, também, porém, agora eu estou no caminho de qualificação, né, então eu estou tá bem, fazendo alguns testes, alguns estudos tá bem. iniciais, e ele é Legal. fruto também de uma disciplina. Perfeito, ótimo. Então, você é doutoranda.
Doutorado, é esperado que você apresente alguma inovação, né? Eu verifiquei aqui o que está muito bem escrito, o que foi legal que você fez um pré-teste com 5 respondentes, e com isso você consegue calibrar aí o seu survey, tá? E certamente, não sei se teve alguns ajustes, mas depois você foi para a amostra de 100 pessoas. O seu objetivo é mostrar o perfil generalizado ou que, certamente, mostrando, você comentou, o Brasil, de fato, tem muita inadimplência, as pessoas precisam de uma educação financeira e etc. Ou o seu perfil, o seu objetivo é ficar dentro da universidade. Por que que eu digo? Quando você pega 100 pessoas que chegaram até uma universidade pública, elas têm ali um perfil sociodemográfico muito semelhante. Você não consegue generalizar para o Brasil como um todo. E a partir do momento que você acaba delimitando o seu escopo, eu acho que você pode perder um pouco o brilhantismo do que pode ser prático para a sociedade como um todo. Não sei se você entende o meu ponto. Sim. Então, considerando, né, o custo e a dificuldade que é se trabalhar com survey, né, em pesquisas no Brasil, o que que eu pensei? Vamos primeiro fazer um teste, Tá né, bem, com a população que está disponível aqui para a claro, gente, tá né, bem. Uhum. e aí ver como que o modelo Para vai ver a robustez mudar. das hipóteses. Tá, Isso, tá bem, tudo mais, considerando também que é relevante trabalhar com esse público, uma vez que os estudantes, eles também lidam com dinheiro, eles consomem, eles gastam todos os dias. Então, assim, meu intuito mesmo era entender como que o modelo iria funcionar. tá bem. Só lembrando, porque eu não sei em que semestre está o doutorado, como sugestão, uma vez que você testou, você viu que a modelagem ela está robusta, é normal que tenha uma tendência ali nos resultados, mas quando você abrir para um público que está na população, está no mercado de uma forma em geral, e não na universidade, você sabe que pode ter ali alguns outliers, e etc., mas os resultados podem ser bem diferenciados. É importante você testar. Você tem lá 3 anos e meio, 4 anos de doutorado, e de repente você chega no final, ou no metade para o final, você fala, opa, quando eu expando a minha amostra, os resultados podem não ser tão esperados como acabou sendo nesse artigo. Tá? Só apenas tome só cuidado com isso. Uma coisa que eu percebi também, ali, ó, em relação à renda, 82%, 81%, agora não estou entendendo a minha letra, mas fiz algumas anotações, ganha até um salário mínimo. 15% até 2 e 3% superior a 2. O que eu acabo me questionando essa é a renda individual do estudante ou é a renda familiar? Porque os seus findings mostra que as pessoas tendem a ter uma estrutura financeira. E quando eu vou para uma família que ganha um salário mínimo, talvez a felicidade financeira não esteja tão aderente aos resultados das suas hipóteses, entende? Uhum. Agora, no texto corrido, eu não me recordo se eu coloquei individual, mas é renda individual, é do estudante. Individual, Isso, porque no entende? caso ali a maioria são bolsistas, né? Tá E bem. recebe a ajuda da família. Claro, 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 claro. Como sugestão, se você coloca uma renda individual, quando nós estamos estudando, geralmente ali há um certo cash restriction em geral, mas existe o suporte da família. Como sugestão, tentar apurar essa renda não individual do aluno, porque senão você vai ter todos ali muito parecido, mas pega a estrutura, o background que está por trás deles. Aí sim você consegue ter aderência aos resultados que você está tendo, tá bem? Bom, isso que eu queria comentar. E de uma forma prática, visando que você está desenvolvendo um trabalho de doutorado, qual a inovação? O que que você pretende contribuir para a sociedade
ah, qual que vai ser o apelo que as pessoas vão entrar, fazer pesquisa e vai entrar ali na tese da Karina para poder usar como referência e fazer as citações, o que que você vai trazer contribuindo para todos nós. Uhum. Bom, como eu comecei no início do artigo, né, existe aí diferentes tipos de programas de educação financeira, né, já, inclusive programas aprovados para entrar desde o ensino fundamental, ensino médio, né, mas quando a gente vai para a revisão da literatura, a gente vê muita discrepância do porquê, né, desses resultados contraditórios, né? E em meio à revisão da literatura, eu observei que muito disso é porque não contextualiza o contexto de onde esse método, esse programa de educação financeira foi desenvolvido. E nisso, então, me esbarrei na psicologia, né, da socialização familiar financeira, que aí a gente observa que o ambiente onde o indivíduo está, ele influencia totalmente. Se a gente pegar para observar os trabalhos em finanças comportamentais, a gente observa que eles preocupam somente em questão de renda familiar, né? E dali eles fazem toda uma comparação, onde já é se visto que pessoas que têm uma renda familiar maior tendem a ter um comportamento financeiro maior, né? Mas e o contexto por trás disso? Por que que as pessoas que têm uma renda maior ali, né, elas tendem a ter um comportamento financeiro? E Uhum. aí, se a gente fosse amparar na pesquisa, nas teorias da psicologia da socialização familiar, a gente vê que tem muito questão de como que foi conversar com a criança sobre finanças, se ela observava os pais ou não, né? Como que os pais lidavam com isso. Inclusive, se a gente observar os resultados, a gente vê que quem teve ali um certo contato, uma instrução da família em relação a como lidar com o seu dinheiro, possuiu uma repercussão maior, né, um impacto maior no seu bem-estar financeiro, até mesmo do que o conhecimento sobre finanças. Então, assim, o diferencial mesmo é apontar, né, quais os fatores ali que a gente pode trabalhar, que a gente tem que se preocupar, não somente em termos do indivíduo, mas o contexto onde que ele está, que impacta nesse bem-estar financeiro do indivíduo. Porque se a gente observa também os trabalhos, a gente vê que tem muita preocupação, possui ou não educação financeira, mas o quanto isso vai influenciar no seu bem-estar financeiro individual? Então, eu acredito que a contribuição esteja aí. Perfeito, Karina. Fazendo uma provocação, Ana Carolina, já linkando com seu artigo também, você acha que comportamento financeiro, felicidade, todas os indicadores que a Karina está trabalhando é apenas uma questão de conhecimento de finanças, ou você acha que o enraizamento acaba sendo muito mais na base, acaba sendo a formação da pessoa, independente de ter conhecimento de finanças? Meu avô, por exemplo. Meu avô era português, chegou de Portugal, pouco estudo, mas ele, independente desse conhecimento acadêmico, ele construiu o patrimônio dele com a sua disciplina e etc. O trabalho de vocês, como eu li os dois, tem muitos pontos congruentes. O que que você acha? Seria uma das minhas perguntas, né, sobre a questão do instrumento que tu usou, Karina, e qual localidade, porque quando a gente fala de alfabetização financeira, no meu caso, a gente utiliza a definição da OECD, né, que ela define a alfabetização como atitude, comportamento e conhecimento. E o que interfere diretamente na alfabetização são as questões socioeconômicas, então a localidade do indivíduo, né? Então eu iria te perguntar qual foi o instrumento que tu utilizou e se ele foi adaptado para o Brasil, né? Primeiramente, porque essas questões sociodemográficas, a renda individual, a familiar, a localidade, o tipo de moradia, a raça do indivíduo, interfere diretamente na alfabetização desse indivíduo. E voltando à pergunta, né, do professor Tiago, somente conhecimento, né, que, de novo, eu utilizo a definição do OECD, que traz conhecimento como taxas de juros, investimentos, né, o conhecimento matemático propriamente dito, ele não é o suficiente, né, para que esse indivíduo ele seja
alfabetizado financeiramente. Ele tem que ter um comportamento e uma atitude que seria bastante. Eu já li algum conteúdo sobre socialização financeira, agora não me recordo o nome da autora americana, mas ele é bastante semelhante, eu associei bastante com a atitude do indivíduo, que é aquela crença que ele tem desde a infância, a capacidade dele. Será que ele consegue, no longo prazo, ter uma casa própria? Então, respondendo ao professor, né, só ter o conhecimento não é suficiente. Esse indivíduo ele precisa acreditar que ele pode, ele tem que ter um comportamento, né, de acordo, porque pode ser, eu sou da administração, né? Então, podem ser indivíduos da administração, da economia, da Uhum. contábeis, e não necessariamente eles vão aplicar, colocar o conhecimento que eles têm em prática. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, 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 sim. É uma provocação que eu vou chegar no seu artigo, é que eu quis linkar os dois conteúdos. Infelizmente, eu não consegui ler o outro artigo, mas, Karina, Ana, então, eu também me baseei nesse conceito, né, de acordo com o SDE também, porque a gente, justamente, na minha dissertação, eu trabalhei só com a questão do conhecimento, né, e porque muitos trabalhos, a gente vê isso, que trabalha da alfabetização financeira se baseando só no conhecimento. E esse conceito que aponta esse tripé, né, conhecimento, atitude e comportamento, eu acho que ele é mais amplo. E justamente quando a gente foi para o questionário, que eu trabalhei com o questionário semi-estruturado, é interessantíssimo a gente ver como que desse tripé da alfabetização financeira, a questão do comportamento ali, dessa questão da socialização, ela pesa muito mais do que a questão do conhecimento. É bem claro quando a gente vai para o campo, até depois, né, pessoas se interessaram pelo assunto, e me mandou e-mail, vai conversando, e agora eu estou trabalhando também uma pesquisa Quali, né, onde eu trabalho com entrevistas ali, a gente vê mais profundamente o que seria por trás dessa socialização. E aí é interessante a gente observar como que, por exemplo, pessoas que os pais, inclusive, instruía sobre finanças, né, com livros e comprava cofre para as crianças e assim vai, mas não dava o exemplo ali, né? Você não via seu pai na prática, por exemplo, pesquisando, né? Não se endividando, trazendo ali para eles estratégias de saber lidar com a sua mesada. Então, assim, você vê que o reflexo lá na frente, ele é pior. Então, assim, com certeza a gente teve esse cuidado aí de não se basear somente no conhecimento, porque senão cai muito naquela assim, eu conheço, mas não faço, ou assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E em finanças eu acho que é um dos principais casa de problemas aí ferreiro, nos espeta de pau. resultados. Eu acho que é o que vem aí bem provocar esses resultados, esses poucos resultados que a gente vê dos programas de educação financeira. Karina, eu me coloco à sua disposição quando, caso, para sua pesquisa você precise de mais abrangência. Eu acho que você pode usar o LinkedIn, você pode colocar ali, você pode me encaminhar, inclusive pode me adicionar caso deseje. Quando for para responder, eu distribuo para todo o meu grupo. Ó, pessoal, vamos ajudar aqui, vamos responder. Você vai ter uma boa abrangência, Com certeza, bem agradeço rápida. desde Eu, já. eu fiz isso no meu mestrado, foi fantástica a ferramenta, tá bom? Obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada pela resposta. Parabéns pelo trabalho. Bom, a gente até passou aqui, estamos, né, com 15 minutos de discussão, então já vamos dar início à apresentação do segundo, né, trabalho, que não Antes está disso, parabéns, completo, Karina. Força, perseverança e muito trabalho. Muito obrigada. que é o Dois Financial. Os autores estão aqui, porque não tenho sinalizado no resumo aqui quem que são os Os, autores. os autores, pelo que eu vi, eu acho que está sim. Ana Paula Matias, eu conheço a professora Ana Paula, e Fábio Hum, Dias Duarte, eu não vi, pelo menos na relação aqui. para mim não está aparecendo esses nomes, Não, tá, mas quando eu entro no site do SEMEAD, Sala Online 26, está aqui está o nome deles. Matheus Dantas Madeira, Ana Paula, que certamente é orientadora, e o Fábio Dias Duarte. Eu vi que não tem ninguém com esse nome, pelo menos aqui na sala.
Acho que a gente Uhum, pode passar para o outro artigo sim, e deixamos esse por último, vai que alguém entre aí no decorrer, todo mundo de sim, acordo. sim. O próximo é a alfabetização financeira das mulheres, nem todas são iguais, que vai ser apresentada pela Ana Carolina, correto, Ana? Eu vou colocar aqui o vídeo que você também já fez. Sona Constante, uma das autoras do trabalho Alfabetização Financeira das Mulheres. Nem todas são iguais. Como autora também trago a professora Kalinka Becker, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, para introduzir esse tema, não existe ainda uma unanimidade quanto à definição de alfabetização financeira. Portanto, nesse trabalho, nós adotamos a definição da OECD, que traz a alfabetização como conhecimento, comportamento e atitude financeira do indivíduo. Então, quase totalidade dos estudos demonstram que as mulheres elas são menos alfabetizadas financeiramente do que os homens. Então, existe um gap entre homens e mulheres quando se trata de alfabetização financeira. Isso se dá por uma série de fatores, sejam por questões culturais, sejam por questões sociais, onde desde a infância as mulheres elas são menos instigadas a trabalharem com atividades que desenvolvem o raciocínio lógico. Logo, elas possuem menos confiança para trabalhar com produtos financeiros. Além disso, a literatura ela também apresenta evidências de que outras variáveis de perfil interferem na alfabetização, como grau de instrução, raça, renda, idade, estado civil, ocupação e número de dependentes. Visto isto, encontramos que não existe na literatura uma pesquisa que fale das diferenças entre as mulheres para a alfabetização financeira. Então, o objetivo do estudo é identificar se e como os diferentes perfis interferem no nível de alfabetização financeira das mulheres. Então, a gente inova, primeiramente, por trazer essa pesquisa, trabalhando apenas com mulheres, mas também por linkar o feminismo plural já apontado por Bell Hooks com a alfabetização financeira, além de a gente trazer também uma ampla amostra, né, de diversas regiões do país. Então, a metodologia utilizada, né? Alcançamos aí uma amostra de 1.750 mulheres, aplicamos questionários de outubro de 2021 até janeiro de 2022 em 12 capitais e 20 cidades interiораnas. É uma pesquisa não probabilística, né? Ou seja, por conveniência. Utilizamos, então, as questões adaptadas por Vieira e Potrick, aonde no primeiro momento, a gente visa identificar o perfil dessa respondente, qual a idade dela, a escolaridade, a profissão, e no segundo momento, analisar mesmo as questões voltadas para a alfabetização financeira, assim como verificamos se essas mulheres elas possuem consignado e também nessa questão de diversificação, se elas gastavam menos ou mais do que recebiam. Para analisar os resultados, então, utilizamos estatística descritiva, teste ANOVA e regressão. Então, aqui já como resultado, a gente vem analisar o modelo utilizado. Então, nessa tabela a gente tem os limites apontados pela literatura e como a gente chegou no nosso modelo final após os ajustes. E a gente também consegue ver o modelo utilizado, onde o comportamento ele obteve o maior peso na alfabetização financeira. Aqui a gente também tem a distribuição, né, da atitude, comportamento, conhecimento e alfabetização financeira. A atitude alcançou a maior distribuição, né, com maior média, e comportamento alcançamos a menor média. Então, já indo para as diferenças existentes entre as mulheres, verificamos que as mulheres brancas, elas são mais alfabetizadas financeiramente. Isso se dá muito por uma questão histórica, onde a população preta, a população parda, a população indígena, elas haviam acesso tardio, né, à escolaridade. Então, obviamente, por uma das explicações, né, as mulheres brancas, elas são mais alfabetizadas, porque elas tiveram acesso mais cedo. Em relação à idade, a categoria ali 34 a 62 anos obteve os melhores resultados do que mulheres acima dessa idade, assim como as casadas e mulheres que obtêm as maiores rendas. Ou seja, quanto mais essa mulher ela recebe, mais ela vai buscar alternativas para fazer investimentos e para estudar, né, sobre. O mesmo acontece também com o nível superior. Então, quanto mais essa mulher ela tem acesso à instrução, quanto mais
maior é o grau, né, de instrução dessa mulher, maior vai ser o nível de alfabetização financeira. Assim como funcionárias públicas, a literatura aponta que quando a gente tem uma estabilidade, quando a gente sabe quanto que a gente vai receber no final do mês, a gente consegue se planejar com mais facilidade. Então, a gente consegue desenvolver uma reserva de emergência, consegue se planejar. Em relação a dependentes, mulheres que têm menos de 3 dependentes são mais alfabetizadas que mulheres que possuem mais do que 3 dependentes. Assim como moradia. Moradia própria, ela também segue na mesma lógica do tipo de profissão ali, como funcionários públicos, quando a gente tem uma estabilidade, quando a gente não precisa se preocupar com aluguel, com onde vai morar, a gente consegue se planejar um pouco melhor. Então, essas variáveis obtiveram os melhores resultados. Já indo para a regressão linear, a gente testou novamente todas as variáveis socioeconômicas e a gente verificou aqui, mulheres brancas, elas são mais alfabetizadas financeiramente do que pretas e outras. Não, assim como não ter consignado e gastar menos do que ganha. Essa variável interfere diretamente. Quando essa mulher ela gasta menos do que ganha, sobra uma gordura ali, ela consegue desenvolver uma reserva de emergência, ela consegue se planejar por um objetivo final e logo ela tem menos chance, menos probabilidade, né, de comprar um consignado. Mulheres com rendas abaixo de 2.200 obtiveram os piores resultados, né, com rendas mais elevadas, assim como o ensino superior ou mais obteve melhores resultados do que mulheres que apontaram ter apenas o ensino médio, né, ou menos. Então, a gente conseguiu verificar que o fator que mais influenciou no modelo da alfabetização financeira foi o comportamento financeiro e que mulheres não brancas, ou seja, pretas, pardas, indígenas, com baixa renda, baixa grau de instrução, obtiveram os piores resultados apontados na regressão, que é bem o perfil do cadastro único, né? Que foi bem o que a gente trouxe aqui essa imagem para remeter essas mulheres. Então, já para as considerações finais, a gente conseguiu constatar que além do gap existente entre homens e mulheres, existe sim um gap existente entre o grupo de mulheres, né? Essas mulheres com diferentes perfis, né? Que é o nosso feminismo plural, com necessidades diferentes. Então, a luta por igualdade de gênero, ela não pode se dar de uma forma única, de uma forma homogênea. A gente está falando do Brasil, que é um país com tamanho continental, onde tem diversas realidades em diversas regiões. Então, isso ela precisa se adaptar de acordo com o perfil dessas mulheres, né? Então, a gente precisa sim criar políticas voltadas para esse grupo minoritário, que são o grupo de mulheres que mais precisam, né? Então, mulheres negras, mulheres pardas, mulheres indígenas com menor grau de instrução, com menores níveis de renda, para que assim a gente consiga alcançar melhores níveis de alfabetização financeira e, consequentemente, alcançar um bem-estar financeiro. Lembrando que essa melhora, né, de um grupo específico, que é esse grupo de mulheres, ela não melhora apenas esse grupo, né, mas sim a economia como um todo, já que a gente está falando de um grande percentual, né, de brasileiras que precisam aumentar o seu grau de instrução, né, o seu nível de alfabetização financeira. Então, aqui a gente traz as referências bibliográficas, uma das principais que a gente utilizou, e desejar agradeço a atenção. Bom, agora, né, podemos iniciar aí as discussões, né, deixo a palavra para o professor Tiago, acerca, né, do artigo da Ana Carolina. Oi, Ana, também li seu artigo, risquei. Vamos lá, parabéns antes de tudo, tá? Você mestranda, você doutoranda, só para eu entender qual fase que você está, ou você me fala um pouco de você, para saber o objetivo do trabalho. Então, estou concluindo administração, sou graduanda, desenvolvi esse artigo porque entrei como aluna especial do mestrado, Tá, então seria parabéns. para concluir Legal, a disciplina do mestrado já para utilizar agora, né, que eu vou participar do legal, edital para o mestrado. E eu já legal, faço pesquisas há 2 anos, né, em finanças comportamentais. legal, Ana. Bom, vamos lá. Uma coisa que me preocupa muito. Primeiro, vou falar um pouco para poder linkar. Eu dou aula na FECAP, na FIPECAF, IBMEC, Fundação Dom Cabral, e trabalho muito durante o dia. Eu sou vice-presidente de finanças de uma empresa canadense. Eu cuido de 62 países e grande parte das minhas gerentes globais
dos meus diretores são mulheres, tá? Na outra empresa também. E se não tomar cuidado, elas jantam você num bom sentido. Quando eu dou aula, ontem eu estava dando aula de FRS, eu percebo que 70% dos meus alunos são mulheres. Tô falando São Paulo, tá? O que eu queria só colocar uma sementinha. Percebe-se que você escreve maravilhosamente bem, tem um raciocínio lógico, usa todo o rigor acadêmico, ah, trabalha bem com a estatística, mas aí eu pergunto, você parte do princípio já afirmando que mulheres e homens são diferentes. No artigo, você não demonstrou isso, apenas para a gente tomar cuidado com afirmações sem ter dados, tá? É isso que eu apenas para a gente poder calibrar e melhorar. E comportamentalmente também dizendo, eu não vejo distinção, mesmo porque, por uma coincidência ou não, nos últimos 6 meses, todas as pessoas que eu promovi foram mulheres e são ótimas. Eu não vejo distinção, eu acho que a distinção da capacidade aonde está e aonde vai chegar não é no sexo, mas na força de vontade, no querer, na gana, nos olhos. E a gente não pode. Minha filha tem 6 meses e eu nunca vou admitir que se tem alguma distinção, mas sim a diferença não está no sexo, mas sim no que a pessoa tem vontade de chegar e o que ela tem vontade de batalhar. Apenas algo para nós pensarmos e nos questionarmos e fugirmos um pouco de modismo, né? É isso para a gente pensar um pouco, tá? Aí eu volto, linkando a pergunta que eu provoquei a Karina. A gente está falando de educação financeira e você está aqui, ó, educação financeira das mulheres. Pensando de uma forma mais genérica como um todo, será que o alto nível ou baixo nível de educação financeira de mulheres, entre parênteses, homens, está no sexo ou está nas raízes da formação, da oportunidade, da onde as pessoas, como as pessoas, elas têm, é óbvio que uma pessoa que nasceu com uma estrutura, ela vai estudar. Outra que não nasceu com uma estrutura, ela vai ter que plantar e fazer acontecer para colher. Percebe? O que você acha disso? Então, Eu quando... digo porque você está com o mundo pela frente Sim, e você tem futuro. sim. Eh, Amém, que assim seja. eu tenho certeza, percebe? Ok? O que você acha? O que é modismo? O que são labels que sociedades, televisões acabam e o que é realidade? Então, quando eu comecei na pesquisa na pandemia e li o meu primeiro artigo sobre alfabetização financeira, eu também tive essa mesma reação. Como assim? Eu sou menos alfabetizada do que os homens? E segui, estou estudando bastante há 2 anos. A gente tem um grupo grande que aplica questionários e não vem da capacidade dessa mulher. A literatura aponta que sim, a literatura nacional e internacional sobre a alfabetização financeira, né, nessa tríade de educação, comportamento e educação, as mulheres elas são menos alfabetizadas, não no sentido de capacidade, mas, por exemplo, atualmente os homens eles são mais instigados a jogarem videogame, os guris, digamos assim. Uhum, Então uhum. eles desenvolvem mais essa capacidade da matemática em si. Em pesquisas desenvolvidas no nosso grupo de pesquisas também, mas outras que já foram realizadas fora do Brasil, os homens eles podem não saber sobre finanças, as mulheres também não. Os homens chutam, as mulheres não. Daí entra na questão comportamental. As mulheres elas possuem menor confiança para fazer isso. E trazer Talvez um sejam mais cautelosas.
Pode ser, A gente brinca pode. popularmente que mulher dirige mal, homem dirige bem, mas quem bate menos carro é mulher, só para a gente pensar. Pode ser? Pode ser sim. E Uhum. no sentido também, um outro questionamento que eu acho muito legal, esse ponto de trazer de mercado mesmo, porque na academia tem essa discussão do quanto a nossa pesquisa fica aqui na academia, e eu também trago isso no sentido, tá, o que que eu faço com esse dado? Mas aí eu trago um outro questionamento, né, em relação aos dados né, que mencionou aqui outras questões demográficas. Que legal, né, que tem bastante mulheres nesses cargos de gestão, mas qual é o grau de instrução dessas mulheres nesses cargos de gestão? Qual é a cor dela? Qual é a renda que elas têm? Porque acaba que há exceção também. E quando, por exemplo, a gente fala de bolsa de valores, o maior número de investidores ainda são homens. Por mais que a gente, sim, a gente está caminhando, a gente fala bastante sobre investimento, mas ainda assim a gente não chegou nessa equidade. Até numa outra pesquisa que a gente apresentou no SEMEAD, falando sobre gerações, a gente teve uma amostra bastante grande também, bastante representativa, onde a gente pegou homens e mulheres e a gente compara com as gerações. Quando a gente fala da geração Baby Boomers, geração Y, os homens eles são mais alfabetizados, né? Ele mostra o comportamento das mulheres nessa mudança de geração, onde a gente vai ganhando um poder de mercado, de entrar no mercado, aí que surgem os divórcios. E daí nessas últimas gerações, né, que é a geração X, as mulheres elas sobem e os homens por duas gerações eles meio que estagnam, né, na alfabetização. Então eles param de crescer e as mulheres crescem. Mas ainda assim, quando a gente pega as médias e bate as médias, por mais que essas mulheres estejam sim se equiparando, os homens ainda eles são mais alfabetizados. Então talvez tenha sido um equívoco da pesquisa eu não ter mencionado isso, porque a literatura para mim ainda parece estar muito clara, mas para né, para outra pessoa que não lê diretamente sobre alfabetização financeira pode realmente levar esse choque, como eu levei, né, quando eu li da primeira vez. Eu não sei. E a tendência é que você siga nesse caminho de pesquisa ou paralelo, tudo depende do seu orientador. Eu não sei, acho que todos aqui, a gente não escreve o que a gente quer, a gente escreve o que o nosso Sim. orientador quer, essa é a realidade. Talvez chegamos no Uhum. meio termo, né? Mas partindo da premissa, assumption que você vai seguir, quais são os ganhos práticos que esse trabalho pode proporcionar para a sociedade? E Ah, uma segunda pesquisa, uma segunda pergunta, eh, o que que você recomendaria no aprofundamento desse seu estudo? então, eu acho que o senhor falando, perdão, com a Karina, havia mencionado sobre a questão dela, da mostra dela ser da universidade, do perfil socioeconômico A das sua amostra pessoas. foi bem legal, você, 12 capitais, 20 cidades e teve 1.750. Isso. Uhum. E esse é um ponto muito relevante. Quem faz pesquisa no Brasil é quem entra na universidade, né? Por mais que seja em universidade pública, tu tem que ter o acesso para essa universidade. Então, quando a gente faz Você os... precisa passar, e para passar você precisa Sim, estudar, e para estudar você precisa de suporte. sim. E então, quando a gente traz dados para gerar políticas públicas, obviamente, claro, né, nem sempre a gente pesquisa o que a gente quer. Mas qual é o perfil de quem está na academia hoje para falar, por exemplo, que as mulheres negras são menos alfabetizadas? Não é esse perfil. Então, para mim, tem uma questão muito pessoal de falar, olha, a gente precisa olhar para isso, porque hoje a gente tem políticas públicas que falam de educação nas escolas, mas é uma política pública muito ampla. Por exemplo, quando a gente fala de universidade privada, elas têm muito mais condições para acessar jogos, para ir visitar presencialmente uma empresa para entender a questão financeira dela, do que uma escola pública. E daí, quando a gente vai para a escola pública, a gente está indo para um perfil ainda mais diversificado, né? E se a gente vai para a periferia, para uma favela, a gente está falando sim dessa pessoa que tem baixa renda, baixa escolaridade, dessa criança que é negra. Então, na academia, eu preciso sim vir aqui falar, e eu digo que é uma inovação, porque a gente linka, né, Bell Hooks, que é o feminismo plural, que ela é uma pesquisadora que vem da educação, com finanças, que é uma coisa que ainda não existia, e para falar, olha, a gente precisa olhar para essa população que mais precisa. E sim, legal, a gente tem políticas públicas que falem sobre a educação financeira, mas a gente precisa ter políticas públicas que venham de encontro com as pessoas que mais precisam.
né? A gente no Brasil não tem esse nível legal de educação financeira no geral, mas para piorar, a gente tem a maior parte da população que tem os déficits ainda piores. Então a gente precisa olhar para essas pessoas que precisam ainda mais. Pergunta: você acredita que é necessário alguns favoritismos, alguns benefícios ou proporcionar ambientes equalizados para que todos possam ser Equidade, desenvolvidos? equidade. Proporcionar ambientes para que todos possam se desenvolver. E para isso a gente precisa primeiramente identificar, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, as mulheres são menos alfabetizadas, tá? Mas por quê? Olha, a população negra, as mulheres negras, pior ainda do que as brancas, elas são menos alfabetizadas, tá? Mas por quê? Então, por isso a questão da pesquisa mesmo, ir a campo, e a gente entra, fala com pessoas. A nossa amostra foi bastante ampla. A gente pegou mulheres de 18 anos até 92 anos. Então, de diversas rendas também, né? Então, a gente, acho que, de qualquer forma, entrou isso. Próximos passos? Enfim, a minha prof, ela pesquisa isso, ela gosta disso, ela me apoia nisso. Eu acho que desde o princípio, acho que ela identificou que talvez puxar para esse gap de mulheres e eu iria gostar. A ideia é seguir com ela, inclusive ela está aqui nessa sala Que bom, comigo. parabéns. Enfim, é dar prosseguimento. Eu acho que para o mestrado é tentar, talvez, puxar uma questão de alfabetização financeira digital, mais voltada para mulheres. E quem sabe, né, tô pensando em entrar para a periferia mesmo, porque é difícil aplicar questionário, é muito difícil, Uhum, demanda tempo, cansaço. uhum. Mas eu digo que, assim, quando eu entrego um questionário para alguém, por exemplo, se a gente entregar para o senhor um questionário sobre alfabetização E coloca à financeira, sua disposição também a obrigada. abrangência muito de LinkedIn, caso queira me adicionar, será um prazer tê-la na minha rede. Ah, obrigado, farei isso, farei isso. Mas se eu entregar para vocês um questionário, talvez vocês respondam em, sei lá, no máximo 10 minutos. Agora, se eu for pegar uma idosa, que é essa que eu quero computar, se eu for pegar uma pessoa com menor escolaridade, isso vai ser muito difícil. Então, essa a dificuldade da pesquisa, porque é o público que a gente precisa identificar, só que é muito difícil aplicar questionário para essas pessoas. Mas eu acho que essa é a ideia. Meus parabéns, te parabenizo. Obrigada, obrigada, professor. Bom, se tiver entrado, né, alguém do trabalho, pelo que eu olhei Peraí, aqui. antes disso, Karina, você tem algum comentário? De certa forma, existe um ponto ali em comum que vocês podem se complementar. Tem alguma pergunta para a colega? Não, só queria parabenizar ela mesmo, né? Porque assim, eu acho que a gente está indo na mesma, estamos lutando pela mesma causa, né? Da gente buscar entender o porquê, né? Dessa má educação financeira, seja do jovem, que é o meu caso, que eu estou trabalhando aqui, seja da mulher, né? E, inclusive, a questão da renda, igual você falou, né? Ah, a menor renda, isso já é consolidado na literatura. Menor renda, menor alfabetização. Mas e daí? O que que a gente vai fazer? Muitas das vezes pessoas vêm criticar estudos de finanças comportamentais, apontando que talvez a gente identifica as coisas, mas não a solução, né? Mas como se diz, assino embaixo no que a Ana falou, de que sem identificar e sem a gente apontar, né, soluções para isso, então a gente não evolui. Então, parabéns, Ana, achei muito legal a sua pesquisa. E para todos vocês, finanças comportamentais tem crescido muito. A minha linha de pesquisa não é finanças comportamentais, eu sou muito mais contábeis, finanças, intangíveis, mas o meu orientador do doutorado e do pós-doutorado, ele é de finanças comportamentais, e acabei conhecendo um pouco mais. E como é algo novo, pouco tempo atrás tivemos aí um vencedor do Prêmio Nobel, tenho a certeza que essa linha de pesquisa, a tendência é um crescimento exponencial. Obrigada, Karina. Obrigada, professor. Então, né, pelo que eu visualizei aqui, não teve, né, entrada de novos membros, então acredito que o segundo trabalho não vai se apresentar devido ao horário. Ainda temos, né, um tempo, que essa sessão finaliza às 17h30, então se alguém quiser, né, trazer alguma contribuição, discussão, novos comentários, podemos continuar, debatendo.
Aproveitar esse tempinho, Ana, você falou que você tem um grupo de estudo que trabalha nesse tema, né? Você é de qual federal mesmo? Comecei a anotar aqui e não consegui. Isso, Universidade Federal de Santa Maria, a professora Kelmara Vieira. Ela faz bastante pesquisas com a professora Potrick. Ah, Que entendi. elas têm instrumento, elas fazem instrumentos e tal. Até elas adaptaram o instrumento para o Brasil, né, com essas questões socioeconômicas. Tem bastante publicações. Se for colocar no Google Acadêmico, vai aparecer bastante Vieira e Potrick. Ah, legal. Dá mais uma pesquisada sobre o seu grupo também, né? Sempre bom fazer parcerias. Isso, até eu vou anotar o teu nome também, porque é legal, né? Professor Tiago Vasconcelos. Pessoal, para a carreira como um todo, network é sempre muito importante. Grande parte das recolocações falando de mercado não acontece porque você mandou currículo. Acontece porque Uhum. alguém te indicou, não o QI, porque alguém já trabalhou com você, a confiança, ela não se compra, ela se conquista, e é um tijolinho a cada dia e você constrói o seu muro. Isso daí no mercado, isso no meio acadêmico, é fundamental. As universidades que eu dou aula hoje foram contatos, conhecimentos de colegas do mestrado, colegas do doutorado, do pós-doutorado. E não existe almoço grátis, pessoal. A gente tem que Uhum. trabalhar bastante. Eu acho que isso vocês sabem muito bem, Com certeza. tá bom? É verdade. Professora Kelmara quer fazer algum comentário? Lucas, Gilson, Luiz e Leomar, por favor, fiquem à vontade. Não, professora, eu gostaria só de falar um pouquinho mais sobre essa diferença de homens e mulheres. É uma coisa que sempre foi dado na literatura. Eu acho que para cada 10 artigos, 9 chegam a essa diferença de média. Mas isso sempre me incomodou muito. Uhum, Eu trabalho com escalas, construção de instrumentos, principalmente. uhum. E num estudo que a gente até foi recém-publicado na Teoria e Prática em Administração, a gente conseguiu demonstrar que em torno de 65% da diferença que é dada nesses artigos para homens e mulheres, na verdade acontece porque na dúvida a mulher marca não sei nos questionários e o homem chuta, É o que eu tá? digo, que eu Então, comentei. assim, o artigo é, A mulher é mais prudente, isso é fato. eu não estou com o artigo aqui agora para eu poder mostrar a imagem, mas no artigo tem duas distribuições de frequência que mostram exatamente o nível de conhecimento comparado ao nível de marcação não sei nos instrumentos. Uhum. E eles são dois gráficos inversos. As mulheres, elas apresentam mais baixo nível e proporcionalmente muito mais vezes marcam não sei Não nos sei, instrumentos. entendi. Tanto que quando você constrói um instrumento sem não sei, o nível de alfabetização financeira das mulheres, quando ela chuta, ela acerta. Aí o que acontece? A distância entre homens e mulheres num instrumento que não tem a opção não sei é relativamente bem menor do que um instrumento que tem o não sei como opção. Então, o que que é, na verdade? Na verdade, não é uma falta de conhecimento financeiro em si, é uma falta de segurança, é muito mais comportamental. Concordo. Então, então, ela domina, mas ela não sabe que ela domina, ou ela não tem segurança para dizer que domina. Porque eu tenho muitos aviões de conhecimento, de postura que trabalham comigo, que são mulheres. As últimas duas empresas multinacionais pelo qual passei eram mulheres e elas abriam a boca, todo mundo falava amém. Era esse o grande ponto. A questão aqui, a gente está trabalhando, acho que a questão da política pública, ela não pode ser tão igual. Nesse sentido, eu concordo muito com a Ana no raciocínio dela, é que assim, uma coisa é você pegar um aluno de uma escola particular top, que Hum, nasceu numa família. A hum, confiança, ela já nasce no comportamento dele, porque ele é o uhum, tempo inteiro estimulado a tudo. uhum. Então, se eu pegar um aluno hoje do ensino fundamental e mandar ele decidir sobre comprar ações, ele não vai ter receio de ter que decidir, ele vai decidir, porque ele já está criado num ambiente que faz com que ele tome esse tipo de decisão
o tempo todo. Ele escolhe um produto, ele troca uma mesada por não sei o quê, ele está tomando decisões continuamente e ele vai tomar decisão sobre uma ação, sobre um investimento, tranquilamente. Agora, se você pega o indivíduo da favela, quando a gente vai nas favelas aqui, como a Ana falou, às vezes a gente tenta ir nos bolsões de pobreza, a gente tem histórias para contar sobre isso, de que a gente só sai corrido das favelas, às vezes o entrevistador sai sem um tênis, acontece, sabe? Então, você já vê que eles não têm confiança sequer para aceitar participar da pesquisa. Então, na verdade, não é um problema só da gente ensinar a taxa de juros. Essa semana a gente estava numa escola pública do interior aqui do Rio Grande do Sul. A gente teve uma situação e a gente está dando palestras nessas escolas públicas e os alunos terminando a 5ª série não sabem o que é 2% de 100. Tá? A gente está trabalhando em educação financeira e eles não conseguiam calcular uma taxa de 2% de um valor 100. Eles não conseguem entender porcentagem. Então, a distância do conhecimento, ela é grande. E se não que a gente bastasse... já começa errado, professora. A gente tem que ter base. Tá. A gente já começa com um problema de conhecimento. Associado a um problema de confiança, ele se torna mais agravante. E qual a solução, pessoal? O que vocês acham? Eu sou bem assim, a empresa, a gente tem um problema, escuta o problema, quais são as propostas de solução? Não adianta só discutir o problema, a gente tem que pensar na solução. Imagina que vocês fossem presidentes do Brasil, o que vocês fariam? Aqui a gente está trabalhando muito com uma solução de base, que é o seguinte: o governo estabeleceu as estratégias nacionais de educação financeira. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, já tem uma legislação estadual sobre a incorporação da educação financeira. Só que não adianta eu mandar no papel que as escolas agora vão ensinar educação financeira. Quando eu chego lá nessa escola, essa professora não tem a menor condição de ensinar, porque ela não foi treinada para isso. Aí tu pega o seguinte: a norma está dizendo que uma professora de biologia tem que dar aula de educação financeira. Porque eles colocaram dentro da BNCC como um aspecto interdisciplinar, todos os professores teriam que abordar o tema. O professor de matemática consegue abordar razoavelmente conhecimento, mas ele também não aprendeu a trabalhar comportamento financeiro. Então, eu acho que primeiro, se a gente quer avançar em educação financeira, a gente tem que treinar os professores da rede básica. Não adianta eu impor por lei que agora vai ter que ter educação financeira nas escolas. Qualquer imposição não vai funcionar. Então, não está funcionando. A realidade é que a gente está indo nas escolas e os professores não começam a implementar. Aí tem duas situações. Tem os professores que não implementam porque eles realmente não têm o conhecimento, e tem o professor que tem a falta de confiança para lecionar o conteúdo porque ele não tem o material pronto, como ele tem das outras coisas. Então, o que a gente está tentando trabalhar aqui, a gente tem projetos de extensão nesse sentido, é levar a educação financeira primeiro para o professor da rede básica. Tá? Para ser multiplicador. Para ele ser multiplicador. E aí, para aumentar o interesse dos alunos, a gente está trabalhando com estratégias financeiras de gamificação. Então, essa, para mim, é a solução, entende? Eu não vou ter uma solução de curto prazo. Eu primeiro vou ter... Os meus professores não estão preparados para ensinar. Então, o único caminho para eu conseguir propagar isso mais rápido é eu preparando esse professor para ele chegar lá na base, atuar nesses grupos, e aí sim esses grupos terem condições de competir. E aqui a gente vê o resultado porque a gente participa da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Então, infelizmente, eu vou te dizer que a gente teve agora na final da Olimpíada, eu só tinha carrões estacionados aqui com os pais trazendo os filhos para a final da Olimpíada. As crianças que a gente está indo na sala de aula delas, lá nesses bolsões, elas não chegaram na terceira fase. Então, eu tinha uma terceira fase da Olimpíada de elite. Então, isso mostra... Essa Olimpíada ela é anual, professora? É. Então, a meta tem que se aumentar o percentil dessas crianças dos bolsões. O nosso objetivo é trabalhar com os professores, fazer com que esses professores propaguem, e aí como é que a gente está medindo indiretamente? Esses alunos participam da Olimpíada, mas aí a prova para mim de que ainda não é suficiente
é que esse aluno ainda não chega na final da Olimpíada. Uhum. A Ainda Olimpíada, não. a Olimpíada é feita de 3 fases, entende? Uhum. E na terceira fase a gente teve aqui, eu vou te dizer assim, essa ideia do perfil que a Ana fala, tu não vê tanto a diferença de gênero. Tinha bastante gurias na final. Uhum. Provavelmente quase que meio a meio, de gurias e guris. De gênero, mas de De classe gênero, social, mas de sim. classe social, de Concordo escola, perfeitamente. afinal, era uma Olimpíada de elite. Me Eu desculpe concordo. a palavra, mas era Não, isso, não, entendeu? eu entendo, claro, 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 claro. Mas é óbvio que vai continuar assim, a menos que eu resolva o problema do professor da escola pública. Uhum. Porque o professor da escola privada, ou ele aprende na marra, ou ele vai ser demitido. Uhum. Eu quero que você insira isso porque o governo está me mandando inserir. E eu quero ir na Olimpíada, eu quero ganhar. Então, tu vai fazer curso, tu vai estudar sozinho, se vira, mas esse conteúdo vai entrar. Então, na escola privada, o governo manda e o conteúdo entra, Uhum. Uhum. entende? Agora, na escola pública, o professor está lá, ele pode até ter vontade de dar, mas ele não teve formação, ele não tem conteúdo, ele não tem dinheiro para comprar livro, ele não tem material didático. Então, na pressão, a distância vai ficar mesmo ou vai aumentar. Porque Uhum. escolas que não ligavam muito para isso e que têm condições vão continuar ligando, e essas bolsões onde a gente está tentando ver como funcionam as coisas, vai aumentar a distância. O Brasil vai aumentar, é o que o outro artigo que a gente apresentou no SEMEAD demonstra, sabe? Eu estou conseguindo melhorar um pouco o nível de educação financeira, mas eu não estou conseguindo reduzir as distâncias. Então, todo mundo sobe um pouquinho, mas as distâncias entre as pessoas não diminui. Uhum. Porque a política pública está funcionando para chamar atenção para o tema, mas não para resolver os problemas de fundo. Já falei demais, desculpa, não sou apresentadora aqui na sessão. Obrigada pela oportunidade de participar. Bom, eu levantei a mão aqui, eu também não sou apresentadora, mas como temos alguns minutos, eu queria, né, fazer um compartilhamento. Eu sou doutoranda, sou professora também do MBA da USP, e aqui também numa outra instituição local. E atualmente eu desenvolvo uma pesquisa da área de economia comportamental. Eu sou da área da economia comportamental, não tanto das finanças, mas as áreas se esbarram. E eu tento trazer o como resolve os Uhum. comportamentos. Boa. Esse é o meu intuito. Eu vi, né, que a Karina mencionou, se existe muito questionamento de que ninguém mostra o como, e esse era meu questionamento. Eu lia e aí aquilo, e fica muitos dados, e aí eu queria mostrar, tá, mas como que eu faço? Então, para É falar, né, para eficiência aquela e pessoa eficácia, Fernanda, exatamente, esse é o ponto. que vai mostrar, enfim, eu já tinha mexido com muitas estatísticas ao longo da minha trajetória, e eu tinha falado que eu não ia fazer mais isso, que eu só faria se fosse algo que me movesse e que eu fosse sentir que eu estava contribuindo. E hoje, né, meu doutorado ele se tornou um verdadeiro hobby, porque eu me tornei empresária e realmente faço, né, por hobby e gosto muito. E eu trabalho com a linha da economia comportamental e dentro a linha que me ampara é a linha da psicanálise. Então eu estive, né, fazendo diversas disciplinas na psicologia, da USP, e atualmente eu tenho um professor que desenvolveu uma das teorias, que é da Universidade de Munique, na Qual a sua Alemanha. formação, Fernanda, de Eu bacharel? sou economista. Você é economista, tá? Eu sou economista. E eu venho sempre nessa área da economia. Uhum. E diante disso, eu peguei, né, tem uma das teses hoje muito relevante no nosso país, que é da Vera Rita de Mello, né? Ela traz muito essa questão da psicologia econômica, né? Tem vários cursos, vários papers, né? O contato com os vencedores do Prêmio Nobel, né? Um já faleceu, mas o outro, ela sempre está com eles nos contatos. Ela é a presidente do Instituto, né, das Pesquisas da Psicologia Econômica Internacional,
E aí ela tem o gap, que é o como. E ela falava na tese dela, olha, eu acredito que a linha da psicanálise é o que vai responder o como. E quando eu tenho a principal obra, né, que traz esse movimento da psicologia do comportamento, que é a obra do Kahneman, né, que foi depois, né, de muitos estudos, ele formatou em um livro para a sociedade ter o acesso, que é o Rápido e Devagar, que ele, né, identificou ali o sistema 1, sistema 2, ele identificou e formalizou isso, né, para o campo econômico, porque no campo da psicologia já existia isso. E aí ele tem a lacuna. Tá, eu entendi, isso existe, mas como que as pessoas tomam essa decisão? Por que que elas tomam a decisão X ou Y? E é o que eu tento mostrar como experimento. Por que que as pessoas tomam a decisão X ou Y e como que as pessoas, né, talvez vão poder reverter isso. O meu experimento está em andamento nesse exato momento. Eu faço um estudo randomizado com uma técnica que chama IUPT, né? É o acrônimo. A técnica chama Teoria da Identidade Orientada para o Psicotrauma. É do professor, né, da Universidade de Munique. Ele ministra essa disciplina que ele criou, a técnica ele desenvolveu com anos de estudo. A disciplina é ministrada hoje no doutorado de psicologia da Universidade de Munique. E eu apropriei, né, da técnica dele para estar fazendo um dos primeiros, né, estudos de finanças utilizando a técnica. E o que vem, né, mostrando é que o comportamento, ele é o fator determinante do tripé. Porque se o meu comportamento, ele não está alinhado com o que eu chamei de exemplo base, né? O que que é exemplo base? Exemplo base é como é a minha relação com os meus cuidadores ou os meus pais, porque não necessariamente todos são cuidados pelos pais. E aí, essa relação, desde a minha perinatalidade, que é o meu período gestacional, vai ter impacto na minha vida, de como eu vou ser, né, diante todas as áreas, só que eu estou focando na área financeira. Então, eu sempre, né, falo assim, às vezes a gente faz a pesquisa, né, vocês mencionaram aqui, eu achei os trabalhos super legais, parabenizo todas vocês, mas às vezes a gente não pergunta, por que que eu estou fazendo aquilo? Por que que as pessoas têm educação financeira é importante? Eu iniciei na graduação, eu tinha um cursinho, né, de finanças pessoais que eu desenvolvi, eu ministrava nas escolas públicas. Eu fiquei durante toda a faculdade e depois estruturamos, isso cresceu, a gente atendia o município todo da onde, né, era a minha universidade. Eu formei na Universidade Federal de Alfenas, né, que é aqui no sul de Minas. Então a gente atendia praticamente todas as escolas públicas do município. E eu cheguei lá, os alunos, eles não queriam saber de finanças. Eles aprendiam, eles tinham paciência, mas eles queriam conversar comigo. Eles queriam saber quem que eu era, como que era a universidade, trocar informações. E aí, nisso, né, quando eu me relembro, foi quando eu comecei a escrever meus primeiros artigos já sobre finanças pessoais na graduação. E depois eu até criei um projeto que era levar sobre explicar o que que era a universidade, como que eles entravam, e esse projeto foi muito mais útil, porque eles não conheciam a universidade, não sabiam como se ingressar, do que o de finanças. E aí hoje, né, escrevendo a tese, eu fico refletindo, eu falei assim, o comportamento, a pessoa, às vezes, não é a finança que ela precisa. Ela precisa, às vezes, de uma base, de uma estrutura para ela se sentir quem que ela é, para ela se encontrar, para ela definir os valores dela, para aí sim ela entender que esse negócio de finanças é importante, ela ter uma consciência e ter uma prática para a sociedade funcionar melhor. Enquanto ela não tem isso, às vezes a gente está lá implantando e fazendo esse projeto e não está fazendo sentido, não. Né? Assim, são as minhas reflexões, só queria trazer aqui para discussão. Legal, Fernanda. Gosto muito da metodologia comum, tá? By the way. Eu tenho a franquia aqui em Eu vi. Lavras do Comum. Que legal. Isso aí, gente. Parabenizo a todos pelo seleto grupo, boas discussões e trabalhem muito, estudem sempre e rezem para o Papai do Céu, seja qual for o Papai do Céu, qual o nome que cada um dê.
É o tripé aí que é o sucesso de todos. Eu falo para todos os meus alunos. E muito trabalho. Não existe almoço grátis, tenha certeza disso. Uma salva de palmas para todos vocês, para as duas apresentadoras, né? E o nível de discussão do grupo como um todo. Muito obrigado. E nos encontramos aí no Mundão. Eu vi que algumas pessoas já estão me adicionando. Contem comigo pelo que eu precisar. As pessoas me ligam às vezes, pô, professor, você deu aula para mim? Eu, puta, rapaz, quando? Tô com essa dúvida. A gente faz um one-on-one, a agenda é apertada, tá? Mas a gente sempre arruma um, um espaço. Networking é isso aí. Juntos somos mais fortes. Você sabe o que quer dizer team? T-E-A-M? Together, Ah, everyone achieves Sim. more. Team. Aqui, ó. Quer ver? Cadê para escrever? Team, de T-E-M, de time. Ué, gente, tá sumiu mais à agora. esquerda, tá mais à Mas esquerda, da demorei pra achar também. As more. 3 bolinhas, isso. Isso. Gente, é team. Together, everyone achieves more. Pensem nisso. Eu sempre falo, eu lembro quando eu estava em uma das minhas graduações, eh, tem muito aluno, colega preguiçoso, essa é uma realidade. Aí você seleciona ali, a Ana Carolina está dando risada, acho que ela deve estar se identificando. Aí formamos o grupo lá e eu tinha o lema, todos, um por todos, todos por um. Os três mosqueteiros, que eram os quatro, na verdade. Pensem nisso, gente. É isso aí. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e vamos em frente. Foi um prazer conhecê-los. Até mais. Obrigada, professora. Obrigada pelas Nossa. contribuições. Vou adicionar no Com LinkedIn. certeza, maior prazer. Bom final de semana. Igualmente, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.